Abra sua Bíblia, por favor, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo escrevendo pela segunda vez uma carta ao seu filho na fé, que ele o considerava como fosse um filho. Ele passou todas as instruções para esse menino, para que esse menino passasse a igreja, às vezes de pessoas com muito mais idade que ele, né? Por isso que Paulo disse: não deixe ninguém desprezar a tua mocidade. Então ele diz aqui em 2 Timóteo 3, vamos ler do 1 ao versos 9. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, é o que nós vamos falar hoje, hein? Desobedientes aos pais. Essa profecia aqui é específica de desobediência aos pais. Então não é uma desobediência com Deus, com o homem com Deus, o homem com outro homem, mas é uma desobediência específica que viria suceder no meio da igreja, no mundo e no meio da igreja, que Paulo estava alertando. Nós vamos estudar sobre isso daqui a pouco. Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tudo isso nós vamos falar. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar, não é mulheres de Deus não, conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens todo corrompidos na mente, repobros quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Senhor Jesus, aqui está o momento mais precioso que eu compreendo, que é um momento que o semeador vai lançar a semente no coração que nós chamamos de terra boa. Meu Deus, usa a minha vida para lançar as tuas sementes que caiam no coração do teu povo, que é chamado de terra boa. Mas eu também sei, Senhor, que não vai cair só numa terra boa. Eu sei que também esta semente vai cair em locais que não vai dar nada, não vai germinar, vai ser apenas mais uma informação, como disse no verso 7. Aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Meu Deus, mas o meu trabalho aqui é de ser um semeador, que eu possa semear sempre a tua palavra em todos os lugares desta terra. Eu oro em o nome de Jesus, e a igreja de Jesus, que vai se alimentar agora, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Está fora do ar, irmão? Glórias a Deus.
No meu tá. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esta é a sexta característica apontada pelo apóstolo Paulo que os homens serão. Hoje nós vamos tratar sobre desobedientes aos pais, porque é o que está escrito lá no versos 2, né? Pois os homens serão egoístas, já falamos, avarentos, já falamos, jactanciosos, já falamos, arrogantes, já falamos, blasfemadores, falamos semana passada, e hoje nós vamos tratar desse tema, desobedientes aos pais, tá? Depois colocar no rodapé, desobedientes aos pais, porque é uma desobediência aos pais. Parece desnecessário para alguns, né? Por exemplo, para mim, eu não tenho pai, para que eu vou ouvir isto? Né? Parece uma mensagem que deveria selecionar um público adequado para ouvir isto sobre desobedientes aos pais. No original, no grego, né, que esta palavra foi escrita pelo Paulo a Timóteo, quer dizer, significa a palavra desobediência aos pais, desobediente aos pais, recusar-se a ser persuadido ou guiado pelos pais, indicando aqui uma postura de rebeldia, ativa, insubmissão, desrespeito à autoridade paterna e à autoridade materna. Por que essa mensagem é importante? Ela explica o resultado de muitas vidas de gente que tem 50 anos, 60, 70, 80, 90, 100, não sei, tem gente com mais de 100 anos hoje, que possa estar nos ouvindo. Então essa mensagem explica isto. Por que essa pessoa chegou aos 40 anos, aos 50 anos, aos 60 anos, aos 80 anos, aos 90 anos, a vida é desse jeito? Será se é uma maldição hereditária? Será se foi uma macumba que fizeram? Será porque eu não tenho sorte? Então vamos saber daqui a pouco o porquê dos porquês. Muitas vezes nós olhamos para essa lista aqui, focamos em pecados que parecem maiores. Porque você tem aqui uma lista: egoísta, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, mas desobedientes aos pais está dentro da mesma listagem. Quer dizer o quê? Quer dizer que não há diferença de pecado. É pecado, é erro, é contra Deus, ofende Deus, tanto se você for um avarento, um jactancioso, um arrogante, um blasfemador, um egoísta ou um desobediente aos pais, está no mesmo patamar. E eu vou lhe dizer, provavelmente seja até pior. Porque se você for um egoísta, um avarento, um jactancioso, um arrogante, um blasfemador, não tem tanta consequência como ser pessoas desobedientes aos pais. Eu já te explico com a Bíblia. Abra sua Bíblia em Efésios, porque que ela é mais importante do que a pessoa ser egoísta, ser avarento, blasfemador, é mais perigoso ainda. 6 de Efésios, capítulo 6, versos 1 ao versos 4. Olha o que está escrito e medite no que está escrito e faça um reflexo da tua vida. Você que está em casa, você que está me ouvindo pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube, faça um reflexo da sua vida. O porquê dos porquês. Por que isto para mim hoje?
Não é de hoje, é lá de trás, está aqui. Olha o que Paulo disse aqui: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Primeiro passo que ele manda os filhos fazerem é obedecer aos seus pais. Aqui, pais é a mãe e a figura do pai. Aí ele vai no segundo versículo: honra o teu pai. E a diferença é honrar e obediência, obedecer são duas coisas. Honra o teu pai, porque honrar a pessoa, presta atenção, honrar você vai ter que honrar até você morrer ou até ele morrer, os teus pais. Você vai ter que honrar. Obedecer já é outra coisa. Obedecer é coisa de criança, adolescente. Aí chega uma certa idade que você não vai obedecer aos seus pais em tudo, você passa a ter a tua vida, mas a parte da honra, ela é eterna. Alguém está entendendo isto? Porque muitos pais falam: você tem que me obedecer, você tem que me obedecer. Eu tenho que te honrar. Porque, papai, eu tenho 40 anos, eu estou falando suposição, né? Eu tenho 40, eu quero casar com a minha namorada. Eu vou falar: papai, eu quero casar com a Maria. O que o senhor acha da Maria, papai? Aí o papai fala: não gostei da Maria, manda a Maria embora. Aí você vai fazer o quê? Vai obedecer o seu pai? Então, muitas pessoas pensam que honrar e obedecer é a mesma coisa. Honrar, você vai honrá-los por resto da sua vida. Eu tenho explicado aqui que honrar, se você tem dinheiro para fazer isso, você faz, né? Não é pagar conta, não é comprar casa para a mãe, comprar casa para o pai. Isso não é honrar. Se você tem dinheiro para fazer, faça. Porque quem não tem dinheiro para fazer isso e não pode fazer, vai falar assim: eu não estou honrando meus pais. O que é honrar então, na sua visão, pastor? Honrar, eu desonrei minha mãe quando eu usava drogas, quando eu assaltava, quando eu machucava pessoas, quando eu dava prejuízo às pessoas, quando eu xingava, quando eu me drogava, quando eu bebia, quando eu era, da pá virada, eu era uma desonra para minha mãe. Agora eu sou um homem do bem, gosto das minhas coisas corretas, não devo nada para ninguém, meu nome é limpo, minha conduta é pura, é santa. Então, esta minha atitude é uma atitude de honrar a minha mãe, ela está viva, então é honrar a minha mãe. Eu honro a minha mãe. Eu não preciso ficar sentado na cadeira olhando para ela 7 dias na semana e deixar minha esposa e meus filhos para lá, porque eu tenho que honrar. E pessoas acham que é isto. E honrar é você cuidar da sua vida, não dar mais trabalho, principalmente não ficar pedindo dinheiro para sua mãe. Principalmente não pedir dinheiro para sua mãe, já é uma boa ideia, que deveria ser o contrário, né? Os filhos trazerem para papai e para mamãe, né? Não, ainda tem uns ainda que fica arrancando dos velhos ainda, mas não é sobre isso que eu quero falar. Vamos acabar de ler aqui, versículo 2: honra teu pai, honra a tua mãe. Efésios 2, 6, 2. Honra teu pai, honra a tua mãe, agora, hein? Que é o primeiro mandamento com o quê? Então, é um assunto que nós todos deveríamos prestar atenção, principalmente aqueles que ainda têm seus pais, né? Ou só tem o seu pai, ou só tem sua mãe. Pastor, então quer dizer que eu não honrei meu pai? Suposição. Tem alguém aqui, ou me ouvindo, ou me vendo? Eu nunca honrei meu pai, agora eu estou amaldiçoado, estou desgraçado. Claro, se você ouviu que você tinha que honrar e obedecer e você não fez, você vai pagar. Você vai colher. A colheita, ela é por um tempo. Não existe colheita eterna, existe colheita por um tempo. Então você vai colher por um tempo. Se você aprendeu com o teu sofrimento, ou seja, como é que você aprende com o sofrimento? Quando a gente casa, gera filhos, nós passamos para os nossos filhos, talvez aquilo que eu não vivi,
eu tenho que passar para os meus filhos aquilo que a Bíblia diz. Então, quando ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. Agora, qual é a promessa? Olha lá, irmão, bota lá. Para que te vá bem. As pessoas não ligam para isto. A pessoa tem talento, olha só, tem talento, estudou, tem diploma que não acaba mais na parede, sabe muito, tem uma sabedoria incrível, mas não prospera, irmão. Não prospera, não avança na sua vida, não cresce, não brilha, às vezes não consegue nem se sustentar. Tem muita gente que está cheia de diploma na parede e está dirigindo Uber. Sabia disso? Talvez possa ser para que te vá bem. Então, se eu honro meu pai, se eu honro a minha mãe, eu já estou com 99% de chance de ter uma vida boa. Alguém está pescando o que está sendo falado aqui? A gente temos a perspectiva de ter uma vida boa. Eu sou um homem que honro meu pai, honrei minha mãe, honro meu pai, eu honrei meus pais, não estão mais. Alguém pode estar pensando assim? Para que te vá bem, e não é só ir bem, e bem é você ter dinheiro para pagar suas contas. Quando você vê alguém que chega a 40, 50, 60 anos, só vive pedindo os outros, tem alguma coisa por detrás, ou isto aqui, não vou dizer que é só isto de ser honrado. Às vezes a pessoa é preguiçosa, às vezes a pessoa não teme a Deus, sabe? Vive confiando na sua capacidade, quando a Bíblia diz através do profeta, maldito é o homem que confia no homem, não é no outro, no próximo, não. Maldito, se esse versículo fosse para o próximo, Deus seria muito cruel com a gente, né? Faz a gente casar com uma pessoa que eu não vou confiar nessa pessoa. Então ele não está falando de eu confiar na minha esposa, nem a minha esposa confia em mim, está falando de eu confiar no meu braço forte. Está lá no versículo, maldito é o homem, lá em Jeremias, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço forte, faz do seu braço a sua força. Então, não é o próprio. Aí eu escuto muita gente dizer, dentro das igrejas, aqui até alguns irmãos nossos falam assim, é por isso que eu não confio em ninguém, maldito é o homem que confia no homem. Se você não confia em um ser humano, melhor você morar dentro de uma oca, fazer uma oca, ficar ali, comprar provisão para um ano, ficar ali dentro, não sai de lá. Porque você vai ter que se relacionar lá fora, acreditar, você tem que acreditar em alguém lá fora. Eu tenho um ditado para mim, né? Confiar ali, a palavra confiar é acreditar, né? Que na realidade, confiar só em quem? Só em Deus. Confiar só em Deus. E nas pessoas, pastor? Eu acredito. Se você falar que você vai marcar comigo amanhã às 7 da manhã, eu acredito. Mas se você não vier, eu vou continuar acreditando. Você vai marcar outro dia e eu vou acreditar que você vai. Mas eu confio em você? Não. Você entende? Então, quando fala para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Aí você vê garotos no tráfico, que nossos políticos, né, que deveria colocar a maioridade para 14 anos, deveria ser para mim, no Brasil e no Rio de Janeiro principalmente, deveria ser com 12 anos, deveria ser igual nos Estados Unidos, cada estado tem a sua lei, né? Os americanos, a lei não é genérica, a lei é estadual. Então aqui no Rio de Janeiro deveria ser 12 anos, pego no tráfico, pego roubando, cadeia junto com os velhos lá. Você não está fazendo um trabalho de bandido? Bandido de 12 ou bandido de 50 é bandido. Um bandido de 12, um bandido de 50 mata a pessoa, tira a vida de pessoas. Então não tem que ter privilégio.
Ah, tadinha, não dá vida para ninguém. Só não ir para lá, como dizia o Bolsonaro, só não ir para lá. Fazia aquele palavrão dele todo, né? Só não ir para lá. Ele estava certo. Só não ir para lá. Ninguém está te obrigando a ir para lá. Você vai para lá se você quiser. Então, muitos problemas dos filhos hoje que não têm longa vida. Mamãe, nós temos a senhora aqui, ó, enterrou os 2 filhos. Desculpa lembrar, né, irmã? Ela enterrou os 2 filhos, a irmã Cida. Mas isto foi uma escolha de Deus. Ou ela, ou era eles. Ou ela morria, ou eles iam. Deus escolheu dela ficar na terra e Deus levou os 2. Por quê? Por causa disso aqui. Porque a gente pensa que acabou, sabe, eu trabalho, ganho meu dinheiro, não, sabe, minha mãe, minha família, meu pai, sabe, é mandamento de Deus, que por detrás tem o quê? Promessa. Não é um mandamento só, é um mandamento com promessas. Então isto deveria ser levado a sério. Eu sei que tem gente jovem me escutando, tem gente crianças de 5, de 4, de 3 com sua mãe, escutando na rádio, aí algum canto aí. Inculque na cabeça dos seus filhos que eles têm que fazer isso aqui, para que a vida deles vá bem. Diga, vida boa. Você conhece pessoas que têm 70 anos, só vive duro, não consegue nem manter a sua casa. O que está acontecendo, pastor? Não estou dizendo que tudo é isto. Pode ser isto aqui. Pode ser. Foi pessoa que nunca ouviu pai, nunca ouviu mãe, sabe, nunca seguiu o conselho de ninguém, viveu do jeito que quis, fazendo a sua vontade e os pensamentos. Eu sigo o meu pensamento. A Bíblia está falando aqui, ó. Se eu honrar o meu pai, tem uma promessa. Se eu honrar a minha mãe, tem uma promessa. Aqui não tem uma promessa, tem 2 promessas. Passa, irmã, 2 promessas lá. Primeiro, vá bem. O que é ir bem? Vou fazer uma entrevista de emprego, confiança total, vou lá e pá, é você o cara. Vai fazer uma prova, 10 vagas, falar uma prova lá, o senhor falou que eu vou bem, eu honro minha mãe, honro meu pai, eu sei que eu vou bem, pá. Parece besteira, mas tem muita gente roendo o osso hoje, depois de velho, falando assim, meu Deus, por que não me ensinaram isto antes? Eu não estaria passando o que eu estou passando aqui. Por que não me falaram isto? Por que não leram a Bíblia para mim na escola sobre isto aqui? Por que não faz isso nas escolas? Leem a Bíblia na escola. Para educar, não é Bíblia, usar a Bíblia para arrastar para uma religião, porque as pessoas têm medo de arrancá-las das religiões que elas têm. Eu não quero saber de religião, irmão. Eu não tenho religião. Eu sou cristão. Diga, eu sou cristão. Eu não tenho religião. Não tenho religião. Então, honra teu pai, honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre aonde? Sobre a terra. Isto você encontra onde? Está lá no mandamento. Você não precisa ir lá, está em Êxodo 20, versos 12, está em Deuteronômio 5, versos 16. O mandamento. E o apóstolo Paulo, ele faz o quê? Ele achou que isto seria muito importante, e o que ele faz? Ele repete o mandamento. O mandamento de honra, vá bem, longa vida. Honra, vá bem e longa vida. Então vamos agora avançar mais um pouquinho. Então, a quebra da base da sociedade. O que é a quebra da base da sociedade? A família é a primeira instituição. Antes da religião, antes de existir as nações, Deus instituiu a família. Deus criou a família, por isso que o demônio, o diabo e os seus demônios trabalha para destruir a família. Trabalha para
para remover a família que Deus estabeleceu. O diabo tem ódio de Deus, mas ele não pode chegar perto de Deus. Mas ele pode chegar perto da gente. Ele não pode chegar perto de Deus como ele fazia, mas ele pode chegar perto da gente. Ele pode soprar nos nossos ouvidos coisas que você tem internet na mão, você escuta coisas. Então Deus criou a família como base de toda a estrutura social. Por que está essa bagunça, irmão? Porque a estrutura família, a estrutura social, ela está sendo demolida, principalmente nos ambientes escolares, escolas públicas, e às vezes até em algumas escolas particulares, estão deixando professores que não são professores, são gente energizada pelo demônio para destruir aquilo que Deus construiu em primeiro lugar, que é a família. Cuide da tua família, proteja a tua família, ore pela tua família, porque o adversário quer destruir a tua família, quer destruir a minha família. Então, a família como base, Deus criou a família como base de toda a estrutura social, de toda a estrutura espiritual. Quando a autoridade dos pais é destruída, a sociedade inteira entra em colapso. Que respeito tínhamos no passado, irmão? Ninguém ia para a cama sem pedir o que para o papai e para a mamãe? Ninguém. Hoje eles nem falam com a gente às vezes. Hoje eles nem se comunicam. A gente que é pai, a gente fica preocupado. Pode ter 20, pode ter 50, pode ser a idade que tiver. Você vai querer sempre saber como eles estão. Não é para se meter. Não é para se meter na vida deles. É só para querer saber. Só para querer saber e poder dar aquela respirada, sabe? Enquanto você não sabe que a tua filha está bem, teu filho está bem, você não... Quando você sabe, tudo bem papai, tudo bem mamãe, aí você, ai meu dia agora segue. Não é assim? Tu não fica assim, mesmo sendo um idoso, casado, com filhos, é assim mesmo, é normal. Então, quando a autoridade dos pais é destruída, a sociedade inteira entra em colapso. Então, tá aí, a destruição da família. O primeiro mandamento com promessa, já lemos lá em Efésios, citamos Êxodo 20, versos 12, o princípio bíblico para uma longa vida, uma vida longa e uma vida próspera na terra. Já disse aqui, tem gente que tem capacidade, tem gente que sabe fazer, tem gente que eu falo assim, às vezes eu converso com algumas pessoas, vejo pessoas que sabem tanta coisa, não tem dinheiro, não conseguem ganhar dinheiro. Eu falo com a minha esposa, filha, se eu tivesse a cabeça daquela pessoa ali, eu era milionário. Tem gente que sabe muito, mas não prospera, não andam, não crescem, não avançam. Então, o princípio bíblico para uma vida longa e uma vida próspera: honra teu pai, tua mãe, primeiro mandamento com promessa, e tu vai bem e terá vida longa. Então, há uma promessa de eu viver o que Deus disse que eu ia viver, 120 anos. Minha mãe tem 86, eu sou o filho mais velho, tenho 65, tem meu outro com 63, outro com 62, outro com 61, ela tem bisneto, tem netos, não tem ninguém preso, não tem ninguém ladrão, não tem ninguém bandido. Então, tem lá os seus problemas, como todos os seres humanos. Então, a desobediência, ela atrai o oposto. Oposto de quê? Tudo te vai bem, eu desobedeço, tudo me vai mal. Terás longa vida, vai morrer cedo. Mataram o garoto, meu filhinho, meu Deus, meu filho, 15 anos, levou tiro, morreu. Lá perto da minha casa, lá 2 levaram tiro, não sei se alguém viu na televisão, alguma coisa assim. 2 foram assaltar lá, o pessoal lá da esquina, lá da rua Jubaí com rua Marina, estavam cansados de ser assaltados, cansados. Toda vez estavam sendo assaltados. Pegaram os 2 lá, os caras foram assaltar lá,
levaram o tiro, estava lá estirado lá, mandaram foto para mim, estava lá 2 estirados, garotos, honram, vida longa ou desgraça, ou seja, a desobediência, ela atrai o oposto, atrai o juízo e a desestruturação emocional. Primeiro ponto é a quebra da base da sociedade. Segundo ponto é o processo da rebeldia. A escola da submissão, o lar é o lugar onde o ser humano aprende a se submeter às autoridades. Não adianta você jogar, as igrejas estão investindo demais nesse espaço para criança, espaço kids. Alguém já viu isso? Os maiores ministérios estão investindo fortunas para ter um espaço kids. Sabe por causa de quê? Eu te digo, a maioria dos lares estão fracassando. Pega os filhos, jogam na escolinha, ou joga na escola secular, para a escola secular, ou a igreja ensinar a pessoa, porque na casa não tem base. Não tem base. Então, a escola da submissão, o lar é o lugar onde o ser humano aprende a se submeter à autoridade. Ele tem 2 autoridades dentro da casa, o pai e a mãe. Quem não aprende a obedecer e a respeitar os pais dentro de casa, dificilmente vai respeitar alguém nesta terra. Não vai respeitar as leis, não vai respeitar as autoridades, os governantes, não vai. Não vai respeitar os líderes da igreja, o patrão. Tem gente que em 3 meses é mandado embora. Você conhece? Eu conheço. Não para em trabalho, porque não aprendeu em casa. Cara, era só olhar assim, papai olhava, a gente baixava, a gente nem chegava perto quando tinha 2 adultos conversando, irmão. Ó tempo bom, fala igual o Lilico, ó tempo bom que não volta mais. E chamavam isso de ditadura, chamavam isso de opressão. E o que vamos chamar o que nós estamos vivendo aqui? De anarquia, de insubordinação, de malandragem, de demonismo, de coisas ruins da sociedade. As famílias estão destruídas. Os pais não sabem o que ensinar, porque não aprenderam com seus pais. Eu vim de um lar que pouco sabia. Meu pai um alcoólatra, minha mãe criada dentro de um colégio interno de freira. O que sabiam? Meu avô, quase analfabeto. O que eu ia aprender com quem? Com ninguém. Eu aprendi com Deus e com a sua palavra. O meu professor, o que você vê aqui diante de você, é alguém que foi treinado e educado pela palavra de Jesus Cristo. Então, quando alguém não obedece, não aprende a obedecer e a respeitar os pais dentro de casa, dificilmente respeitará as leis, as autoridades, os governantes, os líderes, a soberania, a autoridade do próprio Deus. Tem gente que é tão atrevido que se levanta contra Deus, fala palavras duras contra Deus. A rebeldia contra os pais, na verdade, é o reflexo visível de uma rebeldia oculta contra o Criador. A rebeldia contra os pais é algo que está dentro, na realidade, a rebeldia é contra Deus. É o cenário dos últimos dias. Paulo falou bem, a inversão de papéis. Estamos vivendo isto. Vivemos numa época onde as fronteiras da autoridade no lar foram borradas. Filhos muitas vezes ditam as regras. Molequinho pequeno de 3, 4, 5, 6 anos, a mamãe vai comer lá nesse self, né? Passando a bandeja, a mamãe pergunta, o que você quer comer? Gente, ele não sabe o que é proteína, ele não sabe o que é vitamina, ele não sabe, ele vai comer chiclete. Então não tem que perguntar para filho o que ele quer, ele tem que comer o que você botar para ele comer. Porque senão será um monte de burro velho manhoso
que na primeira repreensão vai virar um bandido. Vai querer ter autoridade, a autoridade que eles acham, pôr um fuzil na mão, um molequinho todo feioso, seco, chupado de tanto cheirar cocaína, e sem dormir, porque a cocaína não deixa o cara dormir, com aqueles olhos bugalhados, seco, sabe, bufando, o coração quase pedindo, estou explodindo. Então, a inversão de papéis. Vivemos em uma época onde fronteiras da autoridade no lar foram borradas, filhos muitas vezes ditam regras, chantageiam, emocionalmente. Eu tenho que ter um iPhone, os coleguinhas tudo tem um iPhone, senão eu vou ficar deprimido, eu vou ficar com não sei o que, com trauma. E a mãe desgraça a vida e vai e cumpre 300 vezes. Às vezes a casa caindo aos pedaços, dormindo no chão, não tem nenhuma cama, um colchãozinho vagabundo no chão, forrado no chão, paninho. Mas tem que fazer a vontade do mimado, ou da mimada. Chorou, balançou a perninha. Desde bebezinho, nós fomos programados para termos escravos. A mentalidade de uma criança é de ter escravo. A mamãe, depois vira o papai, depois vira a vovó, depois vira o vovô, e vai virando. Então ela gosta de ter um monte de escravozinho. Tem que dizer não, nós temos que fazer igual o pássaro faz a águia faz com os seus filhotes. Quando vai vir, a mamãe vai chocar, vai colocar um ovinho, ela dá o melhor. Igual o pai e a mãe. A criança vai nascer, tem que ter um berço. Não pode dormir no meio do pai e da mãe. Tem que ter um bercinho. Tem que ter um colchão. Sabe? Tem que ter um lugarzinho para ele. Tudo preparado, como a águia faz, a fofa, bota lá o algodãozinho. Alguém já viu o passarinho fazer ninho? Ele faz viagens para lá, viagem para cá, viagem para lá, viagem para cá. Quando às vezes cai em ninho, aí você vê, tem algodão, tem pedaço de folha, tudo molinho. Prepara ali para nascer. Bebê cresce no conforto, no molinho. Mas depois que cresce, sabe o que a águia faz? A gente faz o contrário, né? A águia vai, tira tudo que é fofo e vai deixando só os espinhos. Sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Quanto mais crescendo, mais a gente afofa. Dá um quarto para o sujeito, com televisão maior, com iPhone, com internet, com tudo. O cara vai sair dessa casa quando? Quando? Nunca. Aí vai falar, meu filho não quer nada, meu filho não arruma mulher, não casa, está com 40 anos dentro de casa. Tem mãe me escutando aí que tem filho com 40 anos dentro de casa, com videogame. Nunca gostei dessas coisas, irmão. Parece um bando de retardados. Então, é uma inversão. Muitas das vezes eles ditam as regras, chantageiam emocionalmente e agridem os pais verbalmente e até fisicamente. Eu estava vendo uma reportagem, a mãe sendo agredida pelo filho que é drogado. A perda do respeito, os mais velhos, a perda do respeito aos mais velhos. A cultura atual idolatra, sabe quem? Antigamente eram os velhos. Sabe quem agora que é idolatrado? A juventude. Descarta a sabedoria dos mais velhos. Ninguém quer saber nada que a gente acha. Ninguém pergunta mais nada para a gente. A gente não serve para nada mais. Eu dou glórias a Deus. Quando diante dos meus filhos, eu me sinto descartável. A mãe não gosta de se sentir descartável, nem o pai. Eu dou glórias a Deus que eles me descartaram. Se eles me descartaram, quer dizer que eles são águias e já estão voando sozinhos. Quando o filho fica só nhenhenhen com a mamãe, 30, 40, 50, deixa o moleque voar. Tem gente que o filho nunca vai ser um homem, a mulher nunca vai ser uma mulher. Porque a mãe é culpada e o pai é culpado. Não, meu filhinho, vou botar um ar-condicionado.
esse ar-condicionado está fazendo muito barulho, né, para você, o cara com 40 anos, vou botar aquele, sabe, sprint, isso não tem barulho para você ficar no sossego. Não, tira o ar-condicionado, bota um forno para esquentar aquele quarto, troca o colchão, pega um colchão mais fino que tem, põe lá, para ele cair fora. Você está criando quem? Está rindo? Mas é para pensar, é para a gente pensar, é para a gente pensar. Então, a cultura atual idolatra hoje a juventude. O que eles imitam? A juventude. Uma menina que se veste como homem, uns homens que se vestem como menina. Aí está lá tem uma rede de cosméticos agora, chama, acho que é Princípio. Alguém já viu isso? Princípio. Aí tem um garoto com a cara de pombinha. Falei, todo mundo vai imitar aquela cara de pombinha. Vai imitar. Então, a resposta da igreja, porque Paulo falou que isso ia acontecer. E ele disse que era, se honrasse, havia duas promessas. A vida ia bem, não adianta você ir bem 30 anos e morrer. Ir bem é você chegar a 70, 80, né? Sabe, com saúde, andando, caminhando. Que nem eu estava numa confraternização, sábado passado, aí o senhor falou, para que você faz academia? Para quê? Aí ele é um gordinho, né? Aí eu peguei ele assim, falei, o senhor quer ir para o sol com as suas pernas, ou o senhor quer que seus filhos levem o senhor para o sol? Eu quero ir com as minhas pernas, então o senhor tem que cuidar das suas pernas. Que se o senhor não cuidar das suas pernas não vão te levar até o sol. Aí ele falou, pensando assim, você está pensando assim, pensando assim. Então o cara quer ficar velho para dar trabalho para os filhos. Eu não quero ficar, já estou velho, né? Mas não quero dar trabalho para filho nenhum. Eu quero ir para o sol na hora que eu quiser, eu quero ir para a chuva na hora que eu quiser, eu quero ir pescar. Ô filha, deixa eu pescar. Vai não, velho, vai lavar a dentadura. Não, eu quero mexer que nem está lá o Estênio Garcia, não, está lá brigando com as filhas por causa do apartamento lá na Zona Sul, que ele deixou para a filha morar, não para alugar. Elas saíram do apartamento, alugaram, que é lá acho que é Ipanema, é uma fortuna, né, o valor de uma moradia lá, alugaram, sem saber, e está uma guerra lá. É porque elas acham que eu estou velho, que eu não sei de nada, não sei o quê, olha aí. Então eu quero estar consciente, quero fazer meu Pix para lá, se eu quero doar, não interessa, o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser, eu deixo para quem eu quiser. Eu faço o que eu quiser, eu que trabalhei, eu que juntei, eu que economizei, foi eu. Então, filho não tem que se meter, o que eu tenho que fazer com ele, já fiz. Então, a resposta, resgate do altar familiar. A igreja precisa ensinar os pais a exercerem uma liderança amorosa mais firme. A gente somos muito dengosos, mas tem que ser firme. Não é não. Mas ele vai ficar chorando, que chore. Ele você vai às vezes na rua, você vê criança de 4, 5 anos que quer um negócio, rola no chão, grita. Alguém já viu isto? Cara, se fosse do passado, meu Deus, papai pegar pelo cabelo, pelas orelhas, né? As orelhas, ficar com aquelas orelhas vermelhas. Nunca mais queria passar vergonha de ser pé. Eu já levei cipuada da minha mãe de um cinto no meio da rua. E falei, mãe, a senhora não vai me bater não. Ela está assim, ó. Como é que a mãe ficava? Você lembra quando ela ficava assim com a mão para trás? Tem alguma coisa, ninguém sabia o que tinha lá atrás. Não vou te bater. Na mentira pra gente, não vou te bater não. Vai passar para cá, passa para casa. Quando passava, irmão, era vlaput. Lembra? Agora você não pode fazer isso, sabe por quê? O Estado quer se meter na criação do teu filho, da tua filha. O Estado não protege a gente, é uma incompetência gigantesca. O Estado está na mão do mundo,
Parece que nós temos vários estados no nosso estado, porque nós temos que pagar imposto para o estado, e pagar imposto para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem, para poder andar, para poder sair de casa, para poder ter casa, para poder abrir um comércio. Então, o que o estado quer se meter na minha casa? Que ele não cuida da segurança, não cuida da saúde, não cuida da educação, então ele que vai se meter com o estado. Então, a igreja precisa ensinar os pais a exercer uma liderança amorosa e firme. Versículo 4 de Efésios. Terminamos, tá, irmão? Versículo 4 de Efésios. É que diz: e a vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando são pequenos, eu arrastei as minhas duas, está ali, ó, tem foto delas ali, ó, aqui dentro. E não é falta de testemunho, de conduta que elas não estão aqui. Se elas forem uma eleita de Deus, escolhida, Deus vai trazer. Se não for, infelizmente, eu vou para o paraíso, eu vou ver minha esposa lá, vou estar com a minha esposa, nem vou lembrar que eu tenho filhos que foi para o inferno. Ah, que bom é isso. Que a gente não vai lembrar que o filho foi para o inferno. Se eu lembrar que minha filha foi para o inferno, eu não vou ficar feliz no céu. Então, a lembrança ali vai ser só conhecer minha mulher, ela me conhecer, mas lembrar que eu tive filho, não vai ter lembrança triste. Cadê a minha filha? Não está aqui, meu Deus, onde ele está? Não sei. A salvação é individual. Marido é salvo, mulher é salvo, cada um que desenvolva a sua salvação. Amém? Então, olha lá. Não provoquei a vossa ira, vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Exorta os filhos à obediência no Senhor, porque tem promessa. Versículo 1: filhos, obedecei os vossos pais. Então tem promessa, diga assim, tem promessas. Tem promessas. Então nós vamos deixar aqui, eu tenho aqui um estudo maravilhoso sobre esse assunto, que dá para usar aqui uns 4 cultos. No futuro a gente vem em volta deles aqui, tá bom? Assim seja, assim disse a palavra do nosso Pai.